Oi, queridos e queridas. Hoje eu vou começar uma série diferente com vocês aqui no Casos Sobrenaturais. Vou contar para vocês algumas histórias sobre vampiros, vampiros da vida real. Alguns vocês já ouviram falar, como a Condessa de Bathory e Vlad o Empalador. Outros ainda não. Toda semana, durante uns 2 meses, eu vou estar falando sobre esses vampiros da vida real. Seres humanos considerados vampiros e alguns, inclusive, os que deram origem às lendas de vampiro, às histórias de vampiros. Vou começar com a única mulher, que é a princesa Elizabeth Bathory, conhecida também como Isabel. Foi uma das mais sanguinárias condessas do século XIV. Ela nasceu, na realidade, acho que século XVI, eu que me equivoquei. Ela nasceu em 1560. Era uma muito bonita, só que perversa. Ela tinha problemas psicológicos, na infância ela tinha uma saúde muito precária, assim, vivia doente, e além disso ela viu 3 irmãs caçulas sendo violadas e mortas por soldados turcos. Na época eles estavam vivendo conflito com os turcos. E ela cresceu em meio a convulsões, tinha ataques de fúria, mas a sua característica principal era a crueldade e o sadismo. Ela era muito, muito sádica. E ela casou com o rei da Polônia, Stefan de Bathory, eu acho que era o nome dele, e acabou se tornando uma pessoa muito, muito poderosa. Ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta, ou a Condessa Drácula, ou alguns ainda a chamavam de vampira, porque ela cometeu vários crimes hediondos. Ela começou com algumas empregadas e chegou até a matar algumas virgens da nobreza, digamos assim, filhas de nobres que viviam na corte. A família dela era bem antiga, de uma linhagem nobre, tinha laços com o pessoal da Polônia, da Transilvânia, da Áustria. Eles eram muito, muito conhecidos. Ela engravidou de um camponês aos 14 anos, de uma menina chamada Anastasia. Assim que ela teve a criança, os pais pagaram um casal de camponeses e falaram: pega essa menina, essa bastarda, e some daqui, porque a gente não quer ver ela. E um ano depois, aos 15 anos, ela acabou casando com o rei da Polônia. Só que esse rei, ele saía muito, ele viajava muito, porque ele era militar também. Então ele pegava os cavaleiros e iam para a guerra, para lutar, e ela acabava ficando responsável pelo castelo, por tudo. E foi aí que começou aí que ela começou a demonstrar o seu sadismo, porque quando um criado ou uma criada não fazia o que ela queria, ela submetia eles a torturas horríveis, como, por exemplo, ela pegava alfinete e enfiava sobre as unhas, que é um ponto muito sensível, era uma dor horrorosa. Ou colocava nos mamilos o alfinete, que também é uma dor insuportável. E apesar de ser muito comum para a época os patrões castigarem a criadagem quando esses não seguiam as regras do castelo, a forma cruel que ela aplicava esses castigos, muitas vezes levando o criado à morte, era incomum
inclusive. Como eu falei, entre a tortura, dava a técnica do alfinete sobre as unhas. Teve alguns casos dela despir a criadagem e fazer com que ou ele ou ela caminhasse na neve durante o inverno até que morresse congelado. De tão sádica, e ela ficava olhando aquilo, de tão sádica que ela era. E o marido também participava muitas vezes dessas sessões de tortura e ensinou inclusive a ela algumas técnicas, como por exemplo despir a criada, encher o corpo dela de mel e jogar ela aos insetos, assim, deixar que os insetos a devorassem viva. Isso foi passado do marido para ela. Então, além dela ser cruel e sádica, ela casou com um louco também. O conde, ele acabou morrendo em 1604 e depois do enterro a Elizabeth mudou para Viena e passou ainda uma época na Eslováquia, em regiões que hoje a gente conhece como Eslováquia. E ela precisava de uma comparsa, gente. Precisa de uma comparsa, de alguém, ou de um comparsa, alguém que me ajude a cometer esses crimes, fora a criadagem que sumia com os corpos. E foi quando ela conheceu Ana Darvulha, que era uma... Ninguém sabe muito a respeito sobre essa mulher, mas acredita-se que ela era uma ocultista, alquimista, que ela tinha ligações com seitas macabras e iniciou a Condessa de Bartoli nessas seitas. E juntas começaram... E também essa Ana Darvulha falava que era amante da Condessa. A Elizabeth Bartoli nunca escondeu que ela era bissexual. E ela acabou morrendo em 1609. E aí a Ana precisou arrumar uma outra comparsa. Foi quando ela encontrou uma viúva, a Erzy Majorova. Ela era inquilina, inclusive, da Condessa, uma fazendeira. E essa foi essa mulher que levou o psicológico de Isabel, da princesa de Bartoli, da Condessa de Bartoli, ao nível supremo, assim, porque ela começou a incentivar a Condessa a matar as nobres e a tomar o sangue das nobres. Então, a Condessa, ela tinha em mente várias lendas surgiram em torno dela, né? Uma das lendas é que ela estava já estava com uma certa idade e uma das criadas estava a pentear o cabelo dela quando o pente enroscou, puxou o cabelo e ela, revoltada, virou e espancou a criada e o sangue da criada pingou na mão dela e ela foi limpar aquele sangue e ela acreditou que o sangue daquela criada tinha deixado a pele dela mais jovem. Então ela falou assim, se uma gota de sangue faz isso, imagina litros, né? Então eu vou começar a matar algumas virgens da criadagem, porque elas estão livres do pecado original, e vou me banhar no sangue delas e vou me tornar ainda mais jovem. E assim o fez. Só que conforme ela ia matando a criadagem, os boatos começaram a surgir, né? Aí ninguém mais queria trabalhar pra ela, né? Quem que ia ser a louca de querer trabalhar com uma mulher que mata os criados jovens e para se banhar no sangue deles? Ninguém é louco, né? Foi quando ela falou assim, já que eu não tô conseguindo mais criados jovens e puros pra eu obter o sangue, eu vou começar a pegar as filhas dos nobres mesmo. O sangue nobre ainda deve ser melhor que o da criadagem. E quando ela matou a primeira das vítimas, ela conseguiu... Quando ela matou a primeira nobre, ela conseguiu
forjar dizendo que tinha sido um suicídio. E depois disso ela começou a matar outras pessoas, só que aí já começaram a suspeitar que os boatos eram verdades. E eis que em 1610 as investigações contra a condessa começaram. E foram dias, foram vários julgamentos, vários dias, até que ela foi presa em 26 de dezembro de 2010. Dias depois ela foi condenada e a prisão perpétua dentro do calabouço, onde não tinha nem porta nem janela, ela ficava lá. E 3 anos depois, no dia 21 de agosto de 1614, ela foi encontrada morta. Mas ninguém sabe ao certo como ela morreu, a data certa que ela morreu, porque ela simplesmente foi encontrada morta lá. Já tinha uns dias. Não sei se dias, se semanas, se meses. Entraram lá no lugar, ela estava morta. Como não tinha porta nem janela, eu nem sei se tinha como alimentar. Provavelmente tinha. Algumas pessoas dizem que isso não passa de boatos, que ela não era nada disso, que na realidade ela era muito rica e muitos poderosos deviam a ela. E naquela época, imagina, mulher no poder era um absurdo. Então eles inventaram tudo isso para poder prender a condessa, tirar dela o que lhe era de direito, e as pessoas também não iam dever mais nada a ela, né? Porque muitos nobres deviam muita coisa para ela, inclusive o rei da Polônia devia uma certa quantia para a família dela. Essa é a história da Condessa de Bathory, a Condessa Sangrenta, a Condessa Drácula, uma das vampiras da vida real. Vampira porque banhava-se e bebia sangue de suas vítimas. É isso, pessoal. Semana que vem eu volto com uma nova história sobre Vlad o Empalador. Ele que deu origem à lenda do Drácula, a história do Drácula de Bram Stoker. E espero que vocês gostem dessa série. Vamos ficar aí falando sobre vampiros por um tempo. Eu também vou falar sobre um cara que é apelidado aqui no Brasil de Vampiro de Niterói, eu acho. Ele não era vampiro propriamente dito. Ele era apenas um psicopata. Mas como o apelido dele é Vampiro de Niterói, eu vou querer falar dele aqui. Eu acho que eu vou encerrar a série com ele, porque é o único brasileiro que eu acho que tem esse apelido dos conhecidos. Então, gente, um abraço para vocês. Até a próxima quarta com Vlad o Empalador. Eu espero que vocês gostem desse quadro. Estou tentando trazer coisas novas para vocês. Beijo grande, tchau.